pedindo para que o Senhor, nessa noite, fale conosco através da sua palavra. Acharam aí, amados? Isaías capítulo 41, do verso 10 ao 20. A palavra de Deus nos diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidas a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. E eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrireis rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente, porei no ermo cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre a exposição da sua palavra nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu neste culto. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe os nossos amados que estão enfermos, que vão passar por cirurgia. Oramos pelo Arnaldo, para que o Senhor esteja com ele, ó Deus. E amanhã o acompanhe nessa cirurgia, que as tuas mãos sejam as mãos dos médicos, que o Senhor abençoe os enfermeiros, todo o processo dessa cirurgia, que o teu servo seja bem sucedido. Abençoa a recuperação, Senhor, do Ronaldo, da Raquel, do Cláudio. Oro a Deus também pelo Paulinho, da Laura, que o Senhor cuide da sua restauração. Oro pela Bruna, nós oramos pela Bruna, continuamos a interceder por ela, para que o Senhor esteja preparando tudo, ó Deus, para que ela seja bem sucedida nessa cirurgia. E se for da tua vontade, que o Senhor até a restaure antes disso. Nós oramos, crendo nas tuas promessas, crendo no teu poder e na tua grandeza. Ouve a nossa oração e abençoa a tua palavra agora, Pai. Que nada venha impedir o entendimento, a reflexão, a internalização desta palavra para o nosso coração, para os nossos dias. Que o Senhor aplique essa palavra para nós nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, a nossa temática desse mês de outubro é vencendo as crises com bom ânimo. Vamos repetir? Vencendo as crises com bom ânimo. E o Salmo 27:14, vamos ler juntos? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Que você possa memorizar e crer que Deus pode, diante das crises, das adversidades, trazer ânimo para a sua alma, trazer regozijo, trazer alegria e um poder de superação maravilhoso. Uma das coisas que mais nos anima diante das crises, indiscutivelmente, é quando nós contemplamos a grandeza de Deus. Quando contemplamos o tamanho desse Deus, o poder desse Deus, os atributos desse Deus. Quando nossos olhos são abertos para a grandeza de Deus, os nossos inimigos, os nossos conflitos se tornam pequenos.
Como é que você tem enxergado esse Deus? Deus revelado na criação, Deus revelado nas Escrituras. Abraham Kuyper, teólogo e estadista holandês, ele é dono de uma frase clássica, onde ele diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo pertence a Ele. A minha vida e a sua vida pertencem a Ele, a nossa história, a nossa peregrinação nessa terra. Eu estava meditando naquele cântico, Deus de promessas, cuja letra diz: sei que os meus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. Lembra desse cântico? E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra vai cumprir. Amém? Você crê nesse cântico, na mensagem desse cântico para a sua vida? Como é maravilhoso, queridos, confiar e esperar em um Deus assim. No Deus El Shaddai, no Deus que tem todo o poder. Deus é soberano, Deus é excelso, Deus é todo poderoso, Ele reina sobre as nações, nada foge aos seus olhos, nada foge ao seu controle. Isaías 40, verso 15 diz: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Diante de um texto como esse, nós percebemos a grandeza desse Deus, que se revela a nós tão pequenos, tão insignificantes, tão frágeis. É esse Deus que se revela a nós. E Deus se apresenta aqui como um Deus, nesse texto que nós lemos, como um Deus zeloso, como um Deus que tem cuidado com o seu povo, que cuida do seu povo, que cuida da sua gente, que cuida de cada um de nós. Deus se apresenta aqui como um Deus estrategista, um Deus que planeja e um Deus que cumpre os seus desígnios de forma fiel, de forma fidedigna. Embora eu e você muitas vezes somos infiéis, Ele permanece fiel. A cada madrugada as suas misericórdias se renovam, a sua fidelidade se estende até os céus. Isaías 41, verso 4 diz: quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Deus eterno, que estava lá quando tudo começou, e que lá estarei quando tudo terminar. Ele é o alfa e o ômega, queridos. Ele é o princípio e o fim. Ele é um Deus maravilhoso, poderoso. E Deus denuncia a ignorância das nações em construírem ídolos, ídolos de pau, de pedra, ídolos do coração. Deus não compartilha nunca a sua glória com nenhum ídolo, seja ele físico, material, ou seja ele do coração. O verso 10 e o verso 11 diz: quem formaria um Deus, de Isaías 44, quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntam-se todos e se apresentam, espantam-se e sejam a uma envergonhados. Deus está dizendo que é ridículo tentar compará-lo. O nosso Deus é um Deus exclusivo, incomparável, suficiente, todo-poderoso. Ele não aceita que as pessoas ou instituições, sejam elas quais forem, o tentem diminuir, subestimar ou relativizar a sua glória. E como é importante, meus amados, nós temos uma noção da grandeza e da glória de Deus, para que nós enfrentemos as crises. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é a visão que você tem desse Deus? Esse é um Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. E sendo assim, Ele deseja que o seu povo descanse, que o seu povo confie nas suas promessas. Como nós precisamos hoje falar de promessas? Precisamos falar de mandamentos, de obediência, de temor e, consequentemente, podemos falar de promessas. Deus firmou conosco uma aliança de amor irrevogável. Deus não falha nas suas promessas, especialmente quando nos dispomos em temor e tremor a obedecê-lo. E as promessas de Deus têm o efeito de nos animar. As promessas de Deus têm o efeito de nos consolar, de nos encher de esperança, de alegria.
de nos ajudar a superar e suportar os fardos pesados e a superar as crises que nos envolvem. Sempre uma crise é uma oportunidade para que você cresça. Você consegue enxergar dessa forma? Seja de que natureza for a sua crise, quando você tem esse entendimento da grandeza de Deus, Deus pode levar você à vitória, Deus pode levar você a grandes convicções do seu amor, do seu poder e da sua maravilhosa graça. E eu pergunto, como é que está o seu ânimo hoje? Como é que está a sua confiança nesse Deus maravilhoso, enorme, grande, poderoso, para enfrentar as crises que assolam a sua alma hoje, o seu momento? Crises no micro, crises no macro. Como é que está a sua confiança neste Deus, diante dos seus dilemas, das suas perguntas, dos seus equívocos, dos seus conflitos? Qual é o tamanho do seu Deus? De que maneira você tem desfrutado e celebrado as promessas de Deus? Muita gente, às vezes, ouve as promessas de Deus, mas não permite que essas promessas calem profundamente no coração e transformem as suas emoções e a sua postura diante da vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês, extrair aqui pelo menos 3 promessas para animar a nossa alma diante das crises, diante do momento caótico que nós vivemos na nossa nação, no mundo, e cada um no seu quadrado, cada um no seu contexto, vivendo algumas crises, que podem ser crises familiares, crises pessoais, crises existenciais. Quanta gente hoje está carregado de crises, muita gente hoje buscando a morte, o suicídio, muita gente se matando na sua maneira de viver, no seu estilo de vida. E através dessas promessas e do conhecimento, do entendimento da grandeza desse Deus, Deus pode te dar ânimo, Deus pode erguer você, Deus pode fazer de você uma testemunha viva nessa geração tão carente. E a primeira promessa que eu quero compartilhar é a seguinte: anime-se. Anime-se diante da constante presença de Deus. Deus está presente. Deus é real. Jesus está conosco. O texto, no verso 10, diz: não temas. Por que eu não tenho que ter medo? Porque o Senhor está dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Que palavra propícia, amados, para o tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão carregadas por medos conscientes e inconscientes. Quanta gente assombrada, quanta gente vivendo aí as síndromes de pânico, e quantas pessoas precisando experimentar a glória, o fulgor desse Deus maravilhoso, poderoso, criador, sustentador do universo. Em meio aos vales e desfiladeiros da vida, Deus está dizendo para mim e para você: não ter medo, não temas, porque eu estou presente, eu sou contigo, eu pego nas tuas mãos. Este Deus é o amigo certo nas horas incertas. Mesmo que as pessoas não nos compreendam, Deus sempre terá no seu coração a disposição de vir ao nosso encontro. Esse é um Deus tão poderoso que Ele se inclina para aqueles que têm um coração quebrantado. Ele é o Deus que não cochila, Ele é o Deus que não perde a hora. Mesmo que aos nossos olhos Deus esteja se atrasando, Ele nunca se atrasa. E às vezes Ele permite a sensação de atraso para que nós confiemos nele, para que nós o busquemos. Deus afirma: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei, portanto não temas, porque eu sou contigo. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele não é o Deus que deu corda no mundo e foi viajar. O nosso Deus, nós não cremos em um Deus como os deístas creem, um Deus que se isola, um Deus que não age, um Deus que não intervém. Ele tem o controle de todas as situações. Deus não está dizendo que esteve ou estará conosco, Ele está dizendo: eu estou contigo. É hoje, é aqui, é agora. E quando a nossa fé é provocada pela Escritura, quando a Escritura vem aos nossos ouvidos, ela pode produzir essa convicção, e essa convicção pode transformar os desertos da nossa vida. Nós não precisamos temer nada, porque o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é infinitamente? Infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então fica muito claro que nós precisamos, igreja, do poder, dessa revelação de quem Deus é, da sua grandeza.
dos seus atributos. Nós não precisamos temer porque Jeová Jirê é o Deus de toda a provisão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. É o Deus que nos leva às águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós não precisamos temer porque Jeová Rafá vai sarar as nossas feridas. Ele é o Deus que nos cura, o Deus que nos sara. É o Deus que está conosco em todo momento. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos selou e um dia Ele vai nos glorificar. Então não fique assustado com as crises que você possa ter no presente momento. A Bíblia diz que as crises do presente momento não podem se comparar à glória que há de ser revelada a nós. Aí eu pergunto para você, você tem usado da sua imaginação, da sua criatividade diante do que essa palavra de Deus diz para nós? Às vezes nós ficamos muito preocupados com esta vida que pode chegar a 70, 80, 90, 100 anos. Mas essa vida, amados, não pode ser comparada com a eternidade que o Senhor patrocinou para nós. Se nós tivermos um entendimento profundo do amor de Deus, do que Deus fez por nós enviando o seu Filho, isso vai trazer segurança para nós. E o tempo que você viver, viva para a glória de Deus. Porque você já tem a eternidade selada e determinada por Ele, se você de fato tem um coração regenerado. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nós vamos dizer diante de um Deus que nos elegeu, um Deus que nos chamou, que nos justificou e que já nos glorificou, Ele já nos vê glorificados. Nós somos finitos, nós não temos essa visão da eternidade, mas ela é real. Quando você passar por conflitos, pense nisso. Pense que não vai dar para comparar uma eternidade com Ele para sempre, com um corpo que nós teremos um dia indestrutível. Isso é uma bênção. Então encare as suas lutas e adversidades com a cabeça erguida, olhando para a grandeza e para o poder desse Deus. O Senhor diz em Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada prosperará contra ti. Isaías 40, verso 29, do verso 29 ao 31, diz que esse Deus, Ele faz forte ao cansado. E quantas vezes nós nos sentimos cansados, deprimidos, fisicamente, emocionalmente? A existência, o mundo muitas vezes nos suga, essa situação toda que vivemos de pandemia. Deus está dizendo de uma forma estratégica para nós hoje que Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica, não apenas soma, mas multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Pensa numa pessoa caída. Deus é poderoso de levantar os caídos, os mortos. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Deus quer, querido, que você tenha um voo sublime, como de uma águia. Voo altaneiro. O texto diz, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse Deus nos fortalece, de maneira que nós podemos crer no impossível, que muitas vezes está diante de nós. Deus nos fortalece para que desfrutemos das suas preciosas bênçãos. E uma vez que nós reconhecemos isso, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor vai ser melhor. Por isso que é importante que você sempre, que você se coloque diante de Deus, da sua presença, que você se apresente diante dele com expectativa. Porque Ele é um Deus presente, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. Deus te fortaleça na expressão da tua fraqueza. Que Deus te fortaleça na expressão do teu fracasso, das tuas limitações. E para isso você não tem que ficar vivendo de sentimento, mas por fé. Quantas vezes a gente quer viver por um arrepio, por uma emoção, e a fé ela age a despeito disso. Não importa como você se sinta, não importa o estado de ânimo no qual você esteja, não importa como esteja a despensa da tua geladeira, da tua casa. Deus sabe do que você precisa, do que você necessita. Não importa como esteja a tua conta bancária, Deus é poderoso para te fortalecer, para te restaurar. Salmo 121, vamos lembrar juntos? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quem é esse Deus? O Deus que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Perceba que para você declarar um salmo como esse, você tem que crer nesse poder criador de Deus.
conceber esse poder dentro do seu coração, desse Deus que não dorme, desse Deus que não vacila, desse Deus que não cochila, desse Deus que está atento, desse Deus que, como eu sempre digo, ele tem os seus sentidos aguçados. Você acredita nisso? Que Deus se preocupa com você, que Ele te ama. Não temas, porque eu sou contigo. O que Jesus disse para os seus discípulos? Eis que estou convosco. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então a presença dele é algo maravilhoso. Os nossos cultos individuais, os nossos cultos comunitários podem ter outra expressão quando nós temos consciência da presença santa deste Deus. Eu me lembro de Jacó quando ele disse: o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. A presença manifesta de Deus é uma bênção, querido. E essa presença, ela se manifesta, Deus não deixa de manifestar o seu poder quando nós o buscamos de coração e quando nós compreendemos essas realidades dos seus atributos e do seu poder. Então a primeira promessa, anime-se diante da constante presença de Deus, diante dos seus atributos, diante da sua grandeza, diante do seu poder. Segunda promessa, para que nós nos animemos, anime-se porque Deus vai sustentar você. Deus vai cuidar de você. O verso 10, parte B, diz: eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Deus pode renovar as nossas forças, Deus pode estender as suas mãos, Deus pode nos sustentar com a sua destra fiel. Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. E como nós somos carentes, né, queridos, de sustento de toda ordem. Nós somos carentes do pão de cada dia. Jesus disse que nós não deveríamos andar inquietos e ansiosos quanto ao dia de amanhã, porque Ele cuida dos passarinhos. Você não vê ninguém colocando comida na boca de passarinho, no poste. Deus cuida deles. Deus cuida dos lírios do campo. E esse Deus é poderoso para nos trazer toda a sorte de provisão. Provisão física, provisão material, provisão afetiva. Deus pode cobrir seu coração de afeto, de amor. E quantas pessoas hoje carentes de amor, carentes do abraço de Deus. Deus pode suprir as nossas necessidades intelectuais, existenciais, espirituais. Ele é o Deus que nos dá o pão de cada dia. E quantas vezes na sua geladeira tem comida para a semana toda, às vezes para o mês inteiro. Ele é o Deus que nos dá um maná diário, para que nós aprendamos a depender dEle. É importante aprender a depender de Deus, porque isso exercita a sua fé, nas suas crises, nas suas lutas, nas suas faltas. Você tem que buscar esse Deus de maneira que você seja suprido e que diariamente você vá crescendo. Esse Deus, conforme Ele fez com Israel, Ele faz conosco. Ele é o Deus que manda as codornizes no deserto. É o Deus que manda a coluna de nuvem para nos acompanhar durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. E diante da aproximação do inimigo, quando o medo vem sobre nós, quando o inimigo está ao nosso redor, nos pressionando, seja que inimigo for, é Ele que abre o mar vermelho, é Ele que coloca na nossa boca um cântico de vitória, é Ele que coloca diante de nós um tamborim, como fez Miriam, começou a celebrar, dançar, pular, cantar, diante do grande livramento de Deus. E como isso é gostoso, especialmente quando você passa por uma situação de medo, de insegurança, de descontrole das circunstâncias. É o Deus, esse Deus, queridos, é o Deus que trava as rodas dos carros dos egípcios, dos inimigos, nos dando chances para podermos crer e nos animar nas suas promessas. Ele é o Deus que mantém a sola dos nossos pés em meio aos desertos. Eles experimentaram isso. E o problema daquela geração é que eles foram ingratos. Deus quer abrir seus olhos para que você contemple as suas maravilhas. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Este Deus é o Deus que manda os corvos quando você está no deserto ou na caverna escura. Mesmo às vezes com seus medos, Deus está cuidando de você, Deus está te pegando no colo. E Deus afirma em sua palavra: eu sempre sustentarei você, independente das circunstâncias. Ele vai nos sustentar, vai nos guardar com a sua destra fiel. E essa palavra destra fiel dá a ideia de uma posição de honra, de autoridade, da honra e do poder que estão nas mãos dele. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que amam e que guardam os seus mandamentos.
Existem milhares de promessas, amados, das quais nós precisamos nesses dias difíceis, que nos oprimem, internalizar essas promessas no coração, na mente e nas atitudes. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Você tem convicção disso já? É uma coisa que você experimenta a cada dia, no ordinário da sua vida, nas lutas, nas provas. Deus nos sustenta em meio ao ataque do inimigo. E pode ser todo tipo de inimigo. O verso 11 e 12 diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra você, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-á, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. O nosso Deus é o Deus que luta as nossas guerras. Você tem essa consciência? Estava compartilhando com alguns irmãos essa semana que a nossa guerra não é contra sangue e carne, mas é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deus luta as nossas guerras. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Salmo 23 diz, o salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Em um mundo de tantos desafetos, de tanta inimizade, de tantas polarizações, de tanto ódio, Deus quer que você seja um instrumento na vida dos seus inimigos. Que você se posicione diante do poder dele, do cuidado dele por você. Quanta gente se mostra incrédula nas lutas, quando esses inimigos aparecem, porque demonstram não confiar em Deus. Muitas vezes Deus está dizendo: sofro dano, confia em mim. Eu posso transformar o mal em bem. Vocês lembram de José? Quem eram os inimigos de José? Seus irmãos. E José, agraciado por Deus, conseguiu enxergar a misericórdia de Deus, o propósito de Deus, o seu plano providencial para a sua casa e para toda aquelas pessoas naquela época, naquele contexto. Quando Deus intervém, amados, ao nosso favor, o vale de morte se converte no vale de bênção. E eu me lembro de Josafá. Gosto demais dessa passagem. O rei Josafá estava com muito medo diante de um grande inimigo que viria sobre ele, sobre o seu povo. E diz a Bíblia que Josafá, diante do medo, da aflição, do descontrole da situação, ele buscou o Senhor em oração e jejum na sua crise. E Deus o sustentou. Deus renovou as suas esperanças, as suas expectativas. Deus converteu um vale que seria um vale de morte, de destruição, em um vale de bênçãos. Deus destruiu os inimigos de Josafá e deu a ele todos os seus despojos. É um fato histórico, mas há princípios por trás desse fato histórico que aconteceu. Confiança, entrega. E uma das coisas que Josafá usou foram algumas armas interessantes e importantes que estão disponíveis para mim e para você diante das crises, dos inimigos que se levantam. Josafá usou a palavra revelada. Deus falou: vocês vão conseguir, eu estou com vocês. Ele também orou, intercedeu, clamou, buscou, jejuou. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de qualquer jeito. De todo o vosso coração, quando você clama, quando você se coloca na brecha diante de Deus, Ele é poderoso para intervir na tua crise. A palavra, a oração e o louvor. Diante da crise você tem murmurado? Você tem reclamado? Você tem se apequenado? Ou você tem louvado o Senhor a despeito do que você está vendo? Se você ler esse texto de 1 Reis 8, você vai ver ali uma narrativa maravilhosa, onde o povo buscou a orientação de Deus, onde o povo se prostrou, chorou e buscou, e o povo louvou, cantou, celebrou, e Deus deu a eles uma grande vitória. São 3 componentes espirituais importantíssimos para você vencer a crise. Palavra de Deus. Você quer vencer as crises? Você quer se animar? Leia a Escritura. Enche a tua mente, o teu coração com a Escritura. Faça isso intencionalmente, diligentemente. Porque o diabo não quer que você faça isso. Ele vai trazer preguiça, desânimo para que você não leia a Bíblia, para que você não medite, para que você não rumine. A Bíblia diz que Deus, Ele fala para aquele que é espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Mas o homem e a mulher espiritual discernem a todas as coisas.
é aqueles que buscam, aqueles que creem nesse poder sobrenatural de Deus revelado na sua palavra. A oração é um outro instrumento poderoso, queridos. Nós precisamos orar mais. Pessoalmente falando, como família, como igreja, dobrar mais o joelho, crer no poder de Deus, contemplar esse poder, celebrar esse poder, e precisamos louvar mais. Adorar a Deus 24 horas por dia, onde você estiver, louvando, cantando, celebrando, o louvor como um estilo de vida. O nosso Deus é o Deus que nos sustenta com a sua destra fiel. 1 Reis 8,56 diz, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que ele prometera, promessa. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. O nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele é imutável. Eu e você somos volúveis. Nós mudamos. Mas o amor de Deus não se estanca. Ele sempre renova a aliança conosco. E nessa noite Ele quer falar para você que está com o coração aflito. Para você que está olhando para os lados, que está olhando de uma forma apenas física, material, humana. É preciso que você olhe além. É preciso que você, de fato, medite na palavra, ore e louve mais. E uma terceira promessa para a gente concluir, queridos. Então, nós vimos aqui essa segunda promessa. Anime-se porque Deus vai sustentar você. Você crê nisso? Que Deus vai cuidar de você, que Deus está cuidando. Então, diga para Ele o que você precisa. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. E a terceira promessa. Anime-se, porque Deus realizará milagres em sua vida. Deus realizará coisas que você não possa conceber. Como nós afirmamos, Ele é poderoso para agir no nosso meio de uma forma maravilhosa, independente daquilo que pensemos ou pedimos diante dEle. Ele pode operar de acordo com o poder que há em nós. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres, um Deus que faz uso de coisas pequenas para humilhar as fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu estou dizendo isso, queridos, porque o texto no verso 13 e 14 diz assim, porque eu, Senhor, teu Deus, Ele está dizendo isso para nós, eu te tomo pela tua mão direita, como um pai pega na mão de um filho, de uma filha, e digo para você, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Olha a intimidade desse Deus com a gente. Ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Ou seja, o nosso Deus se apresenta aqui como um Deus de causas perdidas. E mesmo que as pessoas digam não para você, que ridicularizem você, esse Deus pode surpreender você, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele o será eternamente. Ele é imutável, Ele não muda, Ele é surpreendente, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é estratégico nos seus atos, nas provas que Ele permite para que eu e você cresçamos, para que eu e você o busquemos. Você continua crendo nesse Deus de milagres? Esse Deus maravilhoso? Esse Deus, queridos, transforma um vermezinho, um bigato de goiaba, em um super vermezinho. Deus transforma esse vermezinho num rolo compressor, dando-lhe dentes cortantes. Um vermezinho insignificante. O verso 15 diz, farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, e eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. E ao longo das Escrituras nós vamos encontrar muitos textos que correspondem a isso. O que diz o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como um monte que não se abala, mas permanece para sempre. Deus afirma que este super vermezinho trilhará e moerá montes. Ou seja, o vermezinho vai se tornar um rolo compressor sobre os montes. Fazendo uma analogia, o que seriam os montes para nós hoje? Monte dá ideia de dificuldade, de obstáculo, de circunstâncias difíceis, de angústias. Um monte é qualquer coisa que está em sua frente,
que se torna um empecilho, um obstáculo, uma dificuldade, um gigante intransponível. Quanta gente hoje está passando por situações onde vê os conflitos como verdadeiros montes. Às vezes um filho adolescente que está envolvido nas drogas, que está envolvido na morte, pessoas que estão passando por conflitos conjugais que aos seus olhos são irreparáveis. Deus é poderoso para transformar qualquer situação, queridos. Nós estamos vivendo um momento difícil porque muitos não estão crendo. E como igreja nós estamos aqui para crer, para afirmar as promessas de Deus, que Deus pode trazer à realidade aquilo que não existe. Ele pode transformar os conflitos da tua casa, se você crer nele, se você buscá-lo, se você se submeter aos corretivos da sua palavra, com profundidade. Quanta gente hoje vê as doenças como um monte, as dívidas, os ressentimentos, a depressão, quanta gente deprimida, isso é um verdadeiro monte. E na nossa insignificância, Deus pode operar, Deus pode transformar as nossas realidades. Imagine que abismo há entre um vermezinho e um monte. Ele pode fazer proezas através de cada um de nós. Portanto, não olhe para o problema. O problema sempre será um potencial. Quando Davi foi enfrentar Golias, todo mundo viu o gigante com um conflito enorme. Davi, quando olhou o gigante, falou: "Você não vai dar certo para você hoje, você vai morrer. Eu vou cortar a sua cabeça. E todo o Arraial aqui vai saber que existe Deus em Israel." Ele era novo, franzino, mas havia uma grande unção, uma grande plenitude, uma grande visão nos olhos de Davi. Isso é emocionante, né, irmãos? Quando a gente vê Davi falando, Davi chamando a atenção do rei, dos generais, dos soldados, todo mundo morrendo de medo, e ele já olhando o gigante Golias caído. Ele usa uma funda, olha o poder de uma funda, ele não erra, quando ele gira a funda, ele acerta no meio da testa do gigante. Ele não olhou para o problema, ele olhou para o potencial. Então, os seus problemas e as suas crises podem ser um grande potencial para o seu crescimento. Amém, queridos? Qual é a sua crise? Você adolescente, jovem que está aqui, qual é a sua crise? Qual é a sua dor? Qual é o seu conflito? Qual é a sua luta? Os casais que estão aqui, para as famílias representadas aqui, qual é o teu problema? Olhe para a grandeza de Deus, porque Deus nos transforma, pode nos transformar em um super vermezinho, com dentes afiados, prontos para trilhar e moer uma montanha de problemas. Aleluia! Deus pode fazer isso. A grande questão é se ele vai encontrar fé, né, quando ele voltar. Você crê que Deus pode realizar proezas na sua vida? É preciso que você busque os meios de graça para isso. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó. É a palavra para nós hoje, amados. Que Deus fortaleça cada um, que eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade, os seus medos internos. Talvez o seu mundo emocional, afetivo, existencial esteja nublado, triste, abatido. A pandemia explica muita coisa em relação a isso, mas Deus pode trazer para nós uma alegria maravilhosa. Na presença dEle, queridos, há plenitude de quê? De alegria. Por isso é necessário busca. Uma frase de para-choque de caminhão: não diga a Deus que você tem problemas. Diga aos problemas que você tem um Deus. Não diga a Deus que você tem problemas, crises. Diga às crises, aos problemas, que você tem um Deus. E o texto que nós lemos, ele termina dizendo, né? Verso 17 ao 20. Olha que palavra linda. Só a leitura do texto pode abençoar a sua vida hoje. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as encontram. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei vocês. Abrireis rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto, na sequidão, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. E conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Todo-Poderoso fez isso. O Santo de Israel o criou.
Amém, amados? Deus pode visitar os nossos desertos. Seja o nome que for o seu deserto, seja ele qual for, Deus pode visitar você no vale das lágrimas, no vale de Baca, no vale das balsameiras. Ele pode fazer com que você encontre um poço e possa beber desta água, ou mesmo você cavar um poço para ajudar outros peregrinos ao longo da sua jornada. As promessas aqui são lindas para nos trazer ânimo. Primeiramente, a promessa da presença dele. Ele continua presente no meio da sua igreja. Busque a presença dele. Procure experimentar a presença do Deus Todo-Poderoso. Busque com prioridade, com exclusividade. Também tenha bom ânimo, se apropriando das promessas de sustento. É Ele o Deus que cuida de você, que sustenta você. Você é a menina dos olhos dele. E creia nas suas promessas, que envolvem milagres, maravilhas, feitos prodigiosos nas nossas vidas, na nossa caminhada. Você está carente hoje da presença dele? Quem é que está carente aqui da presença dele? Para onde fugirei da tua face, Senhor? Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ou nas galáxias, o Senhor vai estar ali. É importante que você tenha esse encontro com a presença dele. Você está carente do sustento dele? Em que área? É físico? É material? É existencial? É afetivo? Ele pode sustentar você, acredite nisso, a despeito das suas fraquezas. E quais são os milagres que você precisa? Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém, igreja? Vamos confiar nesse Deus? Vamos ficar em pé e vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar o hino que eu compartilhei com vocês no início da exposição dessa palavra. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Vamos responder ao Senhor, amados. Deus responsabiliza você quando a palavra é exposta, a você responder, a você acolher. Quantas vezes o inimigo trabalha para que você não acolha a sua palavra no seu coração? Às vezes você resiste. Abra o seu coração para que Deus opere, para que Deus intervenha, para que Deus faça proezas e maravilhas na sua vida. Vamos louvar o Senhor, pedindo para que Ele desvende os nossos olhos, de maneira que contemplemos as maravilhas da sua lei. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem teus ouvidos, aleluia, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, aleluia, Jesus, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. O início. Sei que os teus olhos, aleluia, Senhor, sempre atentos, permanecem
tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra vai se cumprir. Feche seus olhos e vamos orar. E nesse instante, coloque diante de Deus as suas crises, querido. Deus te conhece, Deus sabe como é que você entrou aqui, Deus sabe como é que você veio para cá hoje, Deus sabe como é que está a tua semana, as tuas crises, os teus conflitos, as tuas lutas, as tuas perguntas, o estado de ânimo da sua alma, Ele conhece, e Ele quer, Ele deseja derramar uma grande alegria sobre você. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus eterno, nós te louvamos por esse domingo tão intenso, te louvo por esse domingo tão intenso, domingo de tanto ensino, de tanta ministração, de louvor, de adoração, de intervenção do Senhor nas vidas. Nós te louvamos pela tua palavra, Pai, te louvamos porque estamos com as portas abertas, te louvamos porque estamos aqui presencialmente e pessoas também estão nos assistindo diante desse recurso tecnológico. Louvado seja o teu nome por isso. E nós oramos a Deus para que a tua palavra se estenda nas nossas vidas, produza efeitos maravilhosos. A tua palavra diz que esta palavra não voltará para o Senhor vazia, mas prosperará naquilo pela qual o Senhor a designou. Faz essa palavra prosperar na nossa vida, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, celebrar a promessa da tua presença. O Senhor é um Deus presente, um Deus conosco.
Se tem pessoas aqui, ó Deus, com saudade dessa presença, manifesta a tua presença, quebranta corações, dissipa as trevas, o desânimo, o medo, a dor, com a tua presença. Na tua presença, a plenitude de alegria, ânimo. Ó Deus, ajuda teus filhos a confiarem no teu sustento. O Senhor é o Deus que nos guarda. O Senhor é o Deus que nos toma pela mão direita e diz para nós: não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o Deus que nos transforma em um vermezinho, rolo compressor, capaz de cortar os montes, de moer os montes. Que o Senhor dê vitória para o teu povo nessa noite, Pai, diante dos conflitos, dos problemas, das lutas, dos medos. Que o Senhor nos ajude a viver de vitória em vitória. Eu oro, a Deus, por aqueles que emocionalmente estão quebrados, por aqueles que estão tristes, abatidos, por aqueles que estão com depressão. Visita, meu Deus, esses corações, produzindo cura, trazendo, ó Deus, um cântico de louvor nos lábios. Traz para aqueles, ó Deus, que estão carentes do teu abraço, o sustento que eles tanto precisam, o refrigério, a esperança, a expectativa do teu mover. E abençoa aqueles que precisam de milagres, Pai. Oh Deus, tudo é possível para aquele que crê. O Senhor tem um projeto para cada vida, para cada família, que seja de acordo com a fé dos teus filhos e filhas, porque o Senhor está presente aqui conosco neste culto. O Senhor é um Deus misericordioso, longânimo, assaz benigno, extremamente gentil. E eu te peço, Santo Espírito, ouve os pedidos, ouve o clamor, ouve a carência, ouve a necessidade. Faz milagres aqui nessa noite, meu Pai. Milagres no coração, milagres no corpo, na alma, no ser, nas famílias, na existência, na caminhada. Faz milagres na tua igreja. Que nós possamos ser uma semana de busca, meu Deus. Uma semana de confiança, uma semana de dependência do Senhor nas nossas vidas. Bem maior não possuímos além de Ti. O Senhor é a nossa maior alegria. Oh Deus, fala ao coração do Teu povo. Quebra o coração daqueles que estão indiferentes, onde a tristeza se instalou. Que o Senhor desinstale essa tristeza e derrame da tua alegria. Que haja louvor, que haja adoração, que haja busca na tua palavra, na oração, que haja ações de graças, que haja gratidão, que haja sorriso, que haja festa, que haja restauração para a glória de Deus no nosso meio e das pessoas que nos escutam. Que a tua palavra não volte vazia, Pai, mas que ela prospere nas nossas vidas de uma forma maravilhosa, de maneira que nós sejamos bênção, ponte na vida de outras pessoas que estão carentes do teu mover, carentes do teu abraço, carentes do exercício da tua misericórdia. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Ide em paz, meus amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus nosso Pai, a ação gloriosa do Santo Espírito, o seu poder, sua graça esteja sobre vocês e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre, amém. Amém? Diga aí, que Deus abençoe a sua semana, meu irmão. Diga isso aí um para o outro, que você tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Meu rei, debaixo de tuas asas